dando uma conversa que deve durar pelos próximos 40 minutos, para que nós tenhamos um tempinho para conversar através das perguntas. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. Eu não tenho os rostos, mas eu tenho os nomes de vocês. Eu pedi à secretaria que me mantivesse atualizada sobre as inscrições, então considerem-se todos muito bem-vindos. E vocês têm a minha imagem, eu não tenho a de vocês, mas me refiro a cada um dando uma especial boa noite pelos nomes que eu vi constar na lista. Em realidade, vocês não sabem, mas esse webinar, para mim, ele é uma comemoração dos meus 25 anos de prática na mediação. São bodas de prata na prática da mediação, e o meu presente é a presença de vocês, e a forma que eu tenho de agradecer a presença de todos é compartilhando aprendizados desses 25 anos. Então, esse é o nosso tema de hoje. Nós temos um menu em que eu compartilho com vocês 25 anos de prática, especialmente os aprendizados, e converso com vocês ao final sobre os novos projetos, os projetos de comemoração desses 25 anos, projetos de 2020. Nós temos uma forma de transformar em conversa essa apresentação, que é através do chat. Vocês podem trazer perguntas. Nós temos duas pessoas cuidando das perguntas, a Ana Cláudia e a Ana Madalena. Elas vão estar atentas e me ajudando ao final a traduzir num bloco de perguntas a participação de vocês. E vocês têm também aí na tela de vocês o Q&A, o Questions and Answers, o Q e A, que é uma forma também de conversar, deixando as perguntas. A vantagem de usar o Q e A é que as perguntas ficam gravadas e aquelas que eu não consegui dar conta durante a apresentação, eu vou poder responder depois. Então, eu quero que vocês saibam da minha imensa alegria, porque vocês estão tornando possível que eu realize esse projeto que inicia em 2020, que é a minha dedicação às boas práticas, e socializar a minha experiência e o meu conhecimento e o meu aprendizado através desse webinar e de outros veículos online. Eu, até agora, podia compartilhar a experiência e os aprendizados através da docência presencial, dos cursos que vinham acontecendo até o ano passado presencialmente, e através de publicações. Mas esse ano nós temos essa possibilidade que o isolamento social intensificou para nós, de chegarmos mais longe com as nossas conversas. Esses são, então, os principais objetivos do nosso encontro de hoje. Compartilhar conhecimentos dos 25 anos de prática e compartilhar os novos projetos. Eu pensei em como eu poderia fazer uma seleção de aprendizados desses últimos 25 anos. Então, optei por começar numa linha do tempo até chegar na data de hoje. A minha história com a mediação começa em 1992, quando eu fui apresentada num seminário aqui no Rio de Janeiro, a mediação por um casal de americanos. Eu me encantei pelo instrumento, não só porque eu queria o instrumento para a minha prática, mas eu também queria ensinar a mediação. Eu já transitava na docência como terapeuta de família, e aquilo que me encantou, eu queria não só para o meu uso, mas eu queria também que outras pessoas pudessem conhecer. O que eu poderia fazer, então, para ampliar aquele conhecimento? À época, os americanos vieram a nós num seminário. Eu falei, bom, então eu vou a eles. Aonde eu encontro os especialistas e aonde eu encontro os autores dos livros e como eu posso conversar com eles e ampliar esses conhecimentos para depois poder divulgar.
nós tínhamos, naquela época, 2 congressos internacionais. Era da Association for Conflict Resolution, ACR, e da ABA, American Bar Association, que corresponde à nossa OAB. As 2 instituições promoviam congressos anuais, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Então, eu tomei como meta participar desses 2 congressos e assim eu fiz durante muitos anos. Lá eu encontrava os especialistas, as suas ideias e os livros também, porque naquela época não havia o hábito de comprar os livros pelo meio online. Então, a mala ia vazia para poder voltar cheia de livros. Uma especial motivação para mim, para estar naqueles lugares e com aquelas pessoas, é porque eu precisava falar da mediação com propriedade, mas eu não tinha prática. Mas eu precisava, a cada palestra que eu ouvia, a mediação articulada com a área da saúde, com a área de escolas, com a área de família, eu precisava conhecer mais profundamente aqueles temas. Então, eu fiz um giro pelo mundo e fui atrás daqueles professores e podia estar uma semana em Vancouver dedicada à mediação na área da saúde. Vocês sabem que o meu background vem da medicina, então me encantei também para estudar mediação na área da saúde. Eu podia estar numa bolsa de estudos por 15 dias numa universidade da Virgínia, indo atrás da Sarah Cobb, que à época era um ídolo para mim, e estudando mediação socioambiental. Nós éramos profissionais iniciantes da mediação, todos sul-americanos que queríamos conhecer a mediação socioambiental. Eu podia ir para o interior dos Estados Unidos, atrás da Pauline Teller, para aprofundar por uma semana os conhecimentos em práticas colaborativas. O lugar em que eu estive mais vezes e onde eu agreguei mais conhecimento à minha prática foi a Argentina, por conta do mestrado, e pelas primeiras articulações temáticas da mediação que eu fiz, que foram a mediação na área de família e a mediação na área das escolas, né? no âmbito escolar. De cada um desses campos, eu trago um precioso e um incorporado aprendizado que eu venho compartilhando com todos que eu encontro nesse começo de volta e de divulgação da mediação, década de 90 e começo dos anos 2000, eu falava sobre muitos diferentes temas em mediação. Então, nos divórcios, o principal aprendizado era discriminar o casal conjugal do par parental. No divórcio com os filhos, era preciso ajudar as pessoas a se manterem desunidas na conjugalidade, mas se manterem como um time cuidando dos filhos na parentalidade. Empresas familiares foi um tema que me encantou desde o começo, na mediação, ainda na década de 90, e o verbo discriminar era precioso como aprendizado com as empresas familiares, discriminar as relações de trabalho das relações de parentesco. A reboque das empresas familiares, o trabalho com sucessões. O trabalho com sucessões me trouxe um especial aprendizado, que são as diferenças culturais. Quando se fala em sucessões, estamos falando de distintas gerações, estamos falando de semelhantes interesses, estamos falando de ideias e de idades distintas. Então, ficou para mim a marca de que são culturas diferentes e, por vezes, o que os novos chamam de resistência, para os antigos, na realidade das empresas familiares, não é resistência, mas é experimentar com cuidado o novo, num ir e vir entre o novo e o antigo, que é conhecido, nesse estado oscilatório que toda mudança exige de nós. Toda mudança traz para nós a possibilidade de experimentar o novo e não de adotar o novo
de prima. E isso também acontece nos processos sucessórios das empresas familiares. No campo comunitário, o meu grande aprendizado foi customizar as intervenções, customizar as ofertas para os diferentes grupos comunitários. A gente chega perguntando, a gente chega se apresentando e falando do nosso conhecimento e perguntando para esses contextos, frente a isso que eu estou dizendo para vocês que eu posso oferecer, o que vocês gostariam? Como é que vocês gostariam que fosse o projeto para essa comunidade? E a ideia de customizar é uma ideia que fica encarnada, para mim, eu acho que para todos nós, mediadores, o que nós dominamos é um método de diálogo, mas ele é customizado para cada caso e para cada situação. Mesmo que os temas se repitam, as pessoas são outras e vão se articular com aquele tema e com aquelas questões de maneira diferente. Na área socioambiental e na área de políticas públicas, eu aprendi que o monitoramento é fundamental. São áreas em que você ajuda as pessoas a construir grandes acordos, grandes pactos, mas eles precisam ser revisitados e destrinchados nos seus pormenores. E isso nós acabamos fazendo também com os acordos que são frágeis. Por vezes, eu me pego em supervisão, ajudando os supervisionandos a perceberem que aqueles acordos que acabaram de ser construídos, que não estão mostrando solidez, ou aquelas situações em que a confiança precisa ser resgatada, os acordos provisórios e os monitoramentos, ver as pessoas, nos oferecermos para estar com elas 2 meses depois, 3 meses depois, são extremamente útil para as práticas dessa natureza. Eu diria para vocês, então, que nessa primeira década, e já visitando os anos 2000, os meus maiores aprendizados foram, primeiro de tudo, a curiosidade. Foi a curiosidade que me levou para muitos saberes diferentes, talvez porque eu tenho uma formação multidisciplinar, mas visitar cada um desses saberes me trouxe um conhecimento diferenciado. Então, fica a minha sugestão para todos nós que transitamos nesse campo do diálogo, de visitarmos diferentes temas e de visitarmos diferentes leituras e de sermos curiosos para aqueles campos que não são os nossos campos de atuação, porque em cada campo de atuação o nosso aprendizado vai se enriquecer. Cada aprendizado em cada área de atuação vai agregar valor para a área onde nós temos preferência de atuar. Um outro aprendizado foi dominar o procedimento, dominar o processo de mediação. E isso se dá com a prática. Fica a minha sugestão. Acho que o meu conhecimento ele vem se consolidando nesses 25 anos, principalmente por conta do trabalho voluntário. No trabalho voluntário, nós não escolhemos temas, se estamos na defensoria ou se estamos no Tribunal de Justiça. Cada dia é um menu diferente de trabalho e cada dia é um novo aprendizado. Hoje eu trabalho em 3, 4 mediações por semana porque eu dedico um dia da minha vida profissional à supervisão e a atender em diferentes situações e instituições. E esse é um enorme aprendizado. Às vezes eu recebo estudantes que querem só fazer empresarial e eu digo, não faz isso não, vamos comigo para a defensoria. Lá nós vamos ver um popurrí de temas e cada um desses temas vai nos ajudar a utilizar ferramentas de distintas naturezas. E o terceiro grande aprendizado desse momento inicial com a mediação foi a comediação. Eu, no início, trabalhava sozinha,
e trabalhava sozinha porque eu não tinha pares. Não havia outras pessoas praticando mediação. Mas o trabalho em dupla me ajudou a perceber como diferentes mapas mentais, como diferentes construções sociais agrega valor a uma mesma situação. Cada um de nós vai perceber aspectos que o outro não percebeu, vai fazer perguntas que cada um por si não faria e vai articular informações que são assim o nosso principal objeto de trabalho de uma maneira diferente. Então, nessa primeira década, eu fico com a curiosidade, eu fico com o domínio sobre o procedimento e fico especialmente com a prática da comediação. No Brasil, muitos aprendizados. Com essa bagagem abastecida, a cada semestre, indo a um congresso e trazendo os livros e me dedicando a diferentes temas, eu podia, então, falar sobre mediação sem a prática, mas assim com muita propriedade do conhecimento teórico. Os primeiros passos no Brasil se deram ou através do Mediare, que nasceu em 97, ou através do CONIMA, que também nasceu em 97. O aprendizado no CONIMA foi especialmente aquele relativo ao código de ética. Como eu estava nas primeiras diretorias e nas primeiras gestões, eu pude participar da construção do código de ética. E o código de ética do CONIMA foi revisitado há 2 anos atrás, a convite da Fernanda Levi, que é a atual presidente, e nós chegamos à conclusão de que ele está atualíssimo. Ele é singelo, ele tem poucos artigos, mas ele é extremamente abrangente. No Mediare, o meu grande aprendizado foi com a docência e o cuidado com a capacitação. Porque, apesar do Mediare ter DNA para prestação de serviços e ter um DNA para docência, no nosso início, as pessoas queriam informação, as pessoas não pediam mediação. A prática da mediação ela vem se intensificando exponencialmente, do meu ponto de vista, depois dos marcos legais. Então, eu tinha uma especial preocupação com a capacitação. Nós tivemos uma ajuda enorme do programa divulgado a partir da Resolução 125 do CNJ, que estabeleceu parâmetros para a teoria e para a prática, em termos de conteúdo e em termos de carga horária. E isso nos trouxe uma tranquilidade maior, porque, como era tudo muito novo, havia uma preocupação de que cursos de final de semana já se traduzissem em capacitação. E hoje nós sabemos do valor do percurso teórico e do valor da prática supervisionada. O percurso no Brasil me colocou desde o início em contato com o tema Lei de Mediação. Nós temos um primeiro texto da deputada Zulaie Cobra, que é da década de 90, já propondo uma lei de mediação em 7 artigos. E eram artigos bastante abrangentes e talvez sejam eles que estejam hoje contemplados nos marcos legais da lei de mediação e do novo Código de Processo Civil, que são marcos que chegam na virada de 2015 para 2016. Eu participei, então, de inúmeros grupos de trabalho. O último foi na Secretaria do Judiciário, e eu era representante da interdisciplinaridade junto a uma equipe de pelo menos 30 advogados. E foi muito importante, né, que o secretário, à época, que era o Flávio Caetano, e todos os demais que participavam do projeto e daquela força-tarefa tivessem pensado em ter um olhar que não fosse somente o olhar jurídico. Acho que
a multidisciplinaridade, que é característica da mediação, porque não faz restrição à profissão de origem, está traduzida de alguma forma nos nossos marcos legais, tanto nos procedimentos quanto na observância dos princípios. Esse, então, foi um aprendizado enorme valorizar nesse instrumento a ótica multidisciplinar. Os conflitos são multifatoriais, eles dizem respeito a muitos temas, há questões legais, há questões financeiras, há questões sociais, há questões da convivência, há questões afetivas, e são os mediandos que vão nos conduzir numa ou noutra direção. São eles que vão privilegiar daquele conflito qual é o aspecto que eles dão primazia, né? E precisam da nossa ajuda para resolver. Então, acho um benefício enorme a mediação não fazer restrição a profissões de origem, porque cada vez que a gente senta com um profissional de uma formação diferente da nossa, que nós podemos ler livros, artigos de profissionais de origem acadêmica distinta das nossas, a gente vê como pode aprender com diferentes mindsets. Um outro enorme aprendizado daquele momento foi a necessidade de rever paradigmas. Eu preciso confessar para vocês que eu era absolutamente contra legislar a mediação. Eu vinha trabalhando desde 1994 sem lei, olhava para os países que tinham lei, o benefício que eles diziam que havia era principalmente formar cultura. Eu estava muito próxima da Argentina na época, que tinha uma lei com obrigatoriedade, e eu tinha muito temor com relação a isso. E esse foi um paradigma que mudou completamente para mim. Eu hoje acho que os marcos legais eles trouxeram para nós não só segurança jurídica, nós somos uma população muito legislativa, trouxe para nós, e especialmente para determinados campos, maior segurança para indicar a mediação como no campo empresarial. E tem um outro paradigma que eu acabo de mudar, essa é a minha segunda confissão da noite para vocês, que é o trabalho online. Eu fui convidada algumas vezes por amigos para trabalhar com educação à distância, para oferecer esse compartilhamento de conhecimentos pelo online, e eu sempre tive uma preferência pelo presencial. Eu gosto dos abraços, eu gosto de olhar as pessoas nos olhos, eu gosto de identificar os sorrisos e a linguagem corporal, e eu hoje estou absolutamente fã do online. Ele é que possibilita que eu esteja com vocês hoje e possibilita que eu possa transformar o meu projeto de 2020, que a partir da experiência, compartilhar conhecimento. Quem viabiliza isso para mim e para todos nós é a possibilidade de fazermos isso através das plataformas. Um outro aprendizado dessa época, e que é um aprendizado caro para mim, foi a perseverança. E lá vai a terceira confissão da noite. Eu, durante muito tempo, acreditei que eu não veria os frutos da mediação, que eu seria aquela desbravadora que vai abrindo com a foice o caminho, derrubando alguns arbustos para que se possa tornar clara uma trilha, e que ali eu semearia com muitas pessoas a semente da mediação, mas eu tinha muitas dúvidas de que eu assistiria essas árvores virarem arbustos e florescerem. E hoje eu tenho certeza, hoje eu vejo os frutos da mediação, e eu coloquei sobre a perseverança. Então, para todos que estão iniciando, perseverança. Eu escrevi um livro, vocês sabem, chama-se Caixa de Ferramentas, Aportes Teóricos e Práticos, e eu faço uma dedicação à minha mãe,
dizendo que com ela eu aprendi a perseguir os sonhos com perseverança, oferecendo a eles o meu melhor. Então, esse é um outro aprendizado que eu quero compartilhar com vocês, que é a realização dos sonhos com perseverança e oferecendo o melhor de nós para cada um dos projetos que a gente venha a implementar. O percurso na mediação me fez também perceber que com essas ferramentas, que com esse aprendizado, nem todas as vezes que nós facilitamos diálogos entre pessoas, nós precisamos chamar de mediação. E esse rigor ele vem junto com os marcos legais. E é muito importante que a gente possa fazer distinções entre os diferentes instrumentos, é muito importante que a gente possa seguir os ritos da mediação, como preconizam os marcos legais, mas é muito importante também que a gente possa usar essas ferramentas, esse aprendizado e essa habilidade em cenários mais informais e podermos dar ao nosso trabalho o título de facilitação de diálogos. Então, deixo para vocês essa provocação, muitas vezes em situações de empresas familiares, em situações internas às instituições ou às corporações, o trabalho não precisa ter o protocolo que a mediação precisa obedecer, seguindo os marcos legais, mas nós podemos usar as mesmas ferramentas e facilitar diálogos entre pessoas em muitas distintas situações e por muitos distintos motivos. Eu hoje estou bastante dedicada às boas práticas. Boas práticas, eu costumo dizer, é um tema que a gente pode falar sobre ele depois de que alguma prática já aconteceu há algum tempo, já acontece há algum tempo na linha do tempo. Acho que o Caixa de Ferramentas fala disso, fala de boas práticas, porque uma das boas práticas que eu acredito nós não precisamos fazer distinção entre diferentes escolas, nós não precisamos agir sempre da mesma forma, com as mesmas ferramentas, porque é isso que pede uma determinada escola, mas nós podemos coletar o melhor das práticas de todos os saberes, não só de todas as escolas de mediação, mas de todos os saberes, da antropologia, da sociologia, da filosofia, da matemática, da neurociência, hoje em dia, coletar o melhor desses saberes e agregar valor às nossas práticas. Então, fica também essa provocação de que as nossas práticas sejam recheadas do melhor de todos os pensamentos que contribuem para o exercício da mediação. Nós chegamos no dia de hoje e quais são os aprendizados mais recentes? O primeiro deles foi me perguntar, Tânia, afinal, qual é o seu trabalho? Né? Eu hoje me considero uma pessoa especialista em processos de diálogo. Dificilmente eu me apresento como mediadora, mas muito frequentemente eu me apresento como uma especialista em processos de diálogo. O que isso quer dizer? Eu sou uma pessoa que aprendeu a mapear, aprendeu a desenhar processos de diálogo e aprendeu a coordenar esses processos de diálogo. Por vezes em situações de crise e por vezes até de maneira preventiva. As situações de crise são as situações com as quais eu mais tenho trabalhado. Eu tenho um especial encantamento hoje. Qual é a minha preferência de atuação hoje? Eu gosto de trabalhar com situações complexas. Eu gosto de trabalhar com situações difíceis, em qualquer campo. Né? E como eu estou de braços dados com a comediação, tendo um especialista, um mediador especialista naquela área, eu fico me traz muito prazer enfrentar, essa é a palavra que me ocorre, situações que parecem que impasses
não ajudam a que se resolvam, impedem que o diálogo flua e, junto com as pessoas, ajudá-las a desconstruir esses impasses. Então, eu trago para vocês, além da curiosidade, além de a gente dominar o processo de diálogo em contextos mais formais de mediação, em contextos menos formais da facilitação de diálogos, além de estarmos atentos a quebrarmos os nossos paradigmas, porque a velocidade das mudanças é cada vez maior, no mundo dos algoritmos, cada vez mais sobressai a necessidade das habilidades socioemocionais que a mediação contempla, e nós precisamos ganhar um lugar de humildade e de acreditar que a forma como nós fazíamos ontem não vai servir para amanhã, e as nossas crenças de ontem, como a Tânia, que não achava que não precisava de legislação e que o online não era a praia dela, e hoje tem nesses novos paradigmas também um motivo de encantamento. Então, rever paradigmas, atuar com perseverança, levar esse nosso conhecimento para dentro das instituições, para dentro das empresas, para dentro das escolas. O meu maior encantamento no trabalho com as escolas é que nós atuamos na formação dos sujeitos. E dentro das empresas, nós atuamos com sujeitos que têm um conhecimento técnico imenso, mas que não tiveram oportunidade de desenvolver habilidades socioemocionais. Então, cada vez mais o nosso trabalho dentro de instituições e dentro de empresas é levar essa destreza que a mediação acaba fazendo uma parte constitutiva de nós, que são as habilidades de comunicação, as habilidades de negociação e as habilidades para tomada de decisão. Eu acrescento a isso uma das minhas crenças mais recentes, esse é um paradigma que eu não quero mudar, mas talvez eu precise, que é acreditar que o diálogo não tem contraindicação. Eu não conheci ainda uma situação que não possa se beneficiar do diálogo. Acreditar muito na interdisciplinaridade, nessa complementaridade de conhecimentos que hoje nos aproxima da neurociência, nos aproxima da teoria dos jogos, e é esse pupurri de conhecimentos que traz para a mediação uma riqueza de propósitos. Nós não queremos trabalhar só na construção de consensos, nós queremos também trabalhar no resgate da relação entre pessoas ou no resgate das relações contratuais. Então, traz para a mediação a interdisciplinaridade uma riqueza de propósitos, uma riqueza de intervenções e uma abrangência de aplicabilidade, porque ela se articula com tantos diferentes campos, exatamente porque ela é aberta às visões de muitas outras disciplinas. O meu maior aprendizado, eu acho que de todos esses, e que me acompanha não só como mediadora, mas especialmente como pessoa, é a autoimplicação. Nós aprendemos como mediadores a fazer perguntas autoimplicativas para os mediandos. E a minha sugestão é que nós possamos fazer perguntas autoimplicativas para todos nós, todos os dias. Ao terminar um trabalho de mediação, que a gente possa se perguntar: fluiu? No que eu contribuí para isso? Não fluiu? No que eu contribuí para isso? No que eu contribuí para aquilo que saia contento e no que eu contribuo para aquilo que não saia contento? E essa pode ser também uma pergunta de final de dia para todos nós. De tudo que me aconteceu hoje, no que eu contribuí para o que teve bons resultados e no que eu contribuí para o que não teve bons resultados. A autoimplicação nos ajuda a corrigir desvios todos os dias. No dia seguinte, a gente pode fazer diferente do que fez na véspera.
e ela traz para nós uma competência que eu acredito ser uma das maiores competências do ser humano nesse momento, que é correção de desvios. A gente não tem que acertar sempre, a gente tem que reconhecer quando a gente pode fazer melhor e se propor a fazer melhor, que nem o timoneiro. O timoneiro, ele não coloca o leme do barco na direção que ele quer alcançar, aquela ilha que está a norte, porque se ele fizer isso, ele desconsidera a maré e ele desconsidera os ventos. Ele tem que estar permanentemente ajustando o leme para a direita e para a esquerda para poder chegar no objetivo. Então, esses são 3 grandes convites, que são as minhas 3 crenças mais atuais. O diálogo não tem contraindicação, a autoimplicação nos ajuda a nos conhecermos melhor e a aprimorar o nosso trabalho, e com ela a gente pode estar corrigindo desvios a todo tempo, tanto no nosso trabalho quanto na nossa vida pessoal. Eu chego já caminhando para finalizar, para que nós tenhamos tempo das perguntas que estão no chat ou das perguntas que estão no Q&A, no Q e no A de perguntas e respostas, contando para vocês quais são os projetos de boas práticas desse 2020. O primeiro deles se chama Em Poucas Palavras. Em Poucas Palavras é um e-book que foi lançado há 2 meses atrás. E ele tem exatamente esse objetivo de, em poucas palavras, compartilhar experiência e compartilhar aprendizados. É um e-book sem rigor acadêmico, porque eu estou conversando com o leitor, ele tem poucas páginas e ele é extremamente prático. Então, a cada mês, era quinzenal, agora passa a ser mensal, a cada mês eu escolho um tema. Sobre esse tema, eu faço uma introdução, eu digo do cenário que esse tema abrange e das cenas que nós podemos colocar nesses cenários, e termino sempre com dicas de boas práticas. Quais foram os temas eleitos até hoje? Esse é um projeto que começou no isolamento social. Então, naturalmente, o primeiro tema foi negociações em tempos de pandemia. Esses e-books estão no site do Mediário e vocês podem resgatar a última publicação, mas podem resgatar os anteriores também. Então, das negociações em tempos de pandemia, eu acho que a dica mais importante que está contemplada nas boas práticas é fazermos uma boa distinção entre o que a gente chama de conversa e o que a gente chama de diálogo. O diálogo pressupõe uma expressão clara e uma expressão cuidadosa, de uma forma que eu gosto também sempre de provocar os meus alunos, que é embrulhar para presente as informações que você tem para oferecer para o outro. Então, a expressão precisa ser clara e cuidadosa, a escuta ela precisa ser empática e ela precisa ser inclusiva. O que é que eu entendo por empática? Eu preciso considerar o ponto de vista do outro como legítimo, eu não preciso concordar. Eu só preciso legitimar que é possível pensar diferente do que eu penso. E vem aí o terceiro pilar do diálogo, que é o apreço pelas diferenças. Se eu não tiver apreço pelas diferenças, eu não vou poder legitimar ideias, projetos, propósitos diferentes dos meus. Então, negociação em tempos de pandemia, eu acho que traz esse convite para diferenciar conversa de diálogo e propõe diálogos para esse tempo não só para esses tempos de confinamento social, mas um bom treinamento em que num espaço físico pequeno nós colocamos em convivência pessoas e passamos com elas 24 horas do dia, e esse não era o nosso habitual. No segundo e-book, ele está dedicado a empresas familiares.
acho que, dentre as boas práticas para as empresas familiares, eu sugiro que a gente considere que mudanças são processos, não são eventos. Isso vai nos ajudar a esperar nos processos sucessórios e, especialmente quando diferentes gerações estão envolvidas, que o antigo ele está demorando mais do que nós gostaríamos para fazer mudanças, não é porque ele está resistente, é porque ele está visitando o novo. No antigo ele se sente mais confortável. Ele está nesse estado transitório, porque mudanças são processos, não são eventos. O último e-book foi Mediadores e Advogados. Esse é um tema com o qual eu estou apaixonada ultimamente, principalmente pelas reflexões que ele tem provocado a cada leitor que comenta o e-book comigo, ou cada vez que eu converso sobre esse tema com outros mediadores e com os advogados. E eu proponho, como aprendizado, que mediadores e advogados possam trabalhar em equipe, porque eles têm o mesmo cliente simultaneamente. Durante um determinado espaço de tempo, os mediandos são clientes do mediador e são clientes dos seus advogados. Então, a proposta é que advogados possam, fora da sala de mediação, levar algumas ferramentas que mediadores usam dentro da sala, como convidar o seu cliente a visitar o lugar do outro, a pensar soluções de benefício mútuo, principalmente porque eles são a relação de confiança dos seus clientes. Mediadores passam muito menos tempo com mediandos do que os advogados passam. E, com base nessa relação de confiança, podem fazer perguntas difíceis e podem ajudar os seus clientes. Se ambos, advogados e clientes, acreditam que a mesa de mediação é o melhor meio para resolver, podem dar continuidade ao trabalho dos mediadores fora da sala. E o último, que eu acabei de escrever ontem, é a mediação nas empresas. Esse vai ao ar no site no início de agosto, e acho que a maior provocação e o maior aprendizado, estudando e praticando mediação nas empresas, é que pessoas são o maior ativo das empresas. Empresas são estruturas baseadas em relacionamentos, e as empresas precisam acreditar que pessoas e relacionamentos são o ativo mais precioso. Dentre todos os ativos intangíveis, como a imagem, como o conhecimento, os relacionamentos são o grande ativo. Eles interferem na produção em linha direta, e assim como os relacionamentos com os nossos clientes externos interferem no nosso crescimento. Então, esse acho que é o aprendizado que eu destacaria desse último e-book dedicado às empresas. O projeto que eu estou lançando hoje aqui com vocês, e que deve ir ao ar na próxima semana, no máximo em 15 dias, chama-se Leia Comigo. A construção do caixa de ferramentas me deixou muito preocupada de que eu pudesse transmitir a ideia de que mediação é uma prática técnica. Não é, né? Mesmo para elegermos as ferramentas, é a nossa sensibilidade que elege. Então, o que eu comecei a fazer? Eu selecionei alguns autores que nos dão dicas de prática para diferentes cenários. Então, dentro da ideia das boas práticas e dentro da ideia de aprendizados, eu faço uma seleção em que a nossa prática possa ter valor agregado com o conhecimento de diferentes autores. O primeiro autor que eu visitei fui eu mesma, com o Caixa de Ferramentas. Eu também acabei de escrever ontem, Leia Comigo, do Caixa de Ferramentas. E de todas as ferramentas que eu selecionei ali, eu acho que uma é muito preciosa, que não é para nós só como mediadores, é para nós na vida. Que nós, mediadores, tenhamos um filtro na nossa escuta
que transforme tudo que a gente ouve em contraposição, que a gente possa encontrar articulação. Então, é transformar o ou em e, na medida que ouvimos os nossos mediandos trazendo ideias que parecem antagônicas, ideias que se contrapõem, nós ficarmos atentos no quanto elas são complementares, no quanto elas são sequenciais no tempo, no quanto elas podem ser articuladas. E acho que esse é um aprendizado também para a nossa vida, que em todas as relações em que as diferenças estão sendo administradas dia e noite, diuturnamente, a gente possa sempre encontrar um e entre as diferenças. O próximo do Leia Comigo vai ser Daniel Shapiro, num livro que ele chama de Negociando o Inegociável. Então, quero compartilhar com vocês as dicas que ele possa nos oferecer para estarmos em campos de atuação difíceis, ajudando a negociar o que parece inegociável. E, por fim, para terminar, o Mediário Online. Esse é o último projeto. Ele é filho do isolamento social. Ele me fez mudar o paradigma do presencial para o online, para as plataformas. Então, o nosso curso de 100 horas de capacitação, ele será online no segundo semestre, como foi no primeiro. Foi um lindo aprendizado. O formato dele vai estar preservado. O desafio de estarmos 8 horas do dia juntos, numa sexta e num sábado, foi vencido, junto com a última turma, e nós vamos reproduzir essa ideia no segundo semestre. Há um segundo curso voltado para empresas que têm uma carga horária menor de 32 horas, mediação empresarial, que não é para capacitar mediadores, mas para ampliar habilidades para quem transita no mundo empresarial, facilitando diálogos. E, por fim, o nosso projeto de educação continuada. O Instituto Mediare é uma associação sem fins lucrativos e todos os seus associados podem frequentar os nossos grupos de estudos. Nós temos um grupo de estudo mensal, que acontece na segunda-feira de todos os meses. Hoje é a segunda-feira de julho. Então, hoje nós estamos recebendo a Renata Reis, às 7 horas, nos falando da advocacia estratégica, uma articulação que ela faz com disputas políticas no âmbito nacional e internacional. Os grupos de estudos, eles têm sempre um palestrante. Nós divulgamos no mês de janeiro todas as palestras do ano, e os associados podem frequentar todos os grupos de estudos. E nós temos grupos temáticos em 10 áreas diferentes: cível, famílias e sucessões, empresas familiares, escolas, comunidades, práticas restaurativas, práticas colaborativas, docência e saúde. E todos os associados podem frequentar, além do grupo geral, 2 grupos temáticos, sendo que nesse ano de 2020 nós liberamos para frequentar todos os grupos. Em 2021 nós voltamos para 3 grupos por mês, para cada um que queira participar da educação continuada. Nós temos 5 minutos. Eu pensei que eu conseguiria deixar mais minutos para a nossa conversa, então vamos prestigiar as perguntas que eventualmente a gente tenha no Perguntas e Respostas. Essas eu também posso responder depois, porque elas vão ficar reservadas no Perguntas e Respostas, e me ajudem, meninas, a conhecer quais são as perguntas que se repetem ou que tiveram mais frequência no nosso chat. Houve muitas perguntas sobre se a parte prática do curso de capacitação online pode também ser feita online. Pessoas que gostariam de começar a atuar, mas não sabem onde, e se atuam apenas em tribunais de justiça, se elas podem atuar em privados, e
sugestão de livros de boas práticas e livros de abordagens sistêmicas também. Tá bom. E Oi, deixa eu ir até aí, senão eu não vou tá conseguir bom. gravar todas essas perguntas. Acho que a bibliografia nós podemos divulgar depois, porque será uma oportunidade de citar autores, citar edição e citar ano de publicação. Aonde fazer prática. A sua prática ela precisa ser supervisionada. Então, para começar, qual é a instituição que pode te oferecer essa interlocução com pessoas que tenham mais experiência, os tribunais de justiça, as defensorias públicas. Eu tenho conhecimento de associação de moradores com mediação comunitária, algumas igrejas oferecem mediação. Então, acho que é procurar na sua cidade, no seu entorno e na sua rede de praticantes, os locais de prática. Acho que eu não respondi a segunda pergunta, Mariana. Qual era? Como começar a prática de mediação? Existe uma formação específica e se atua apenas em tribunais? Não, então, primeiro você começa pela teoria, você vai encontrar cursos de mediação no Brasil inteiro. Agora, então, que os cursos são online, sim, você vai poder, inclusive, fazer cursos online. A carga horária mínima é de 60 horas, preconizada pelo Conselho Nacional de Justiça, e cada instituição tem depois uma carga horária diferenciada para a prática, que vai desde 60 horas até 100, 200 horas. Então, procure ver na sua cidade, e agora nós não temos mais as fronteiras das nossas cidades, nós temos as capacitações online. E sim, vai ser possível fazer prática online também pelo Mediare, que essa é uma prática que o Tribunal de Justiça do Rio e a Defensoria do Rio vai dar continuidade. A gente tem mais alguma pergunta que eu consiga responder em 2 minutos? Acho que talvez tenha uma pergunta que é: qual a situação mais difícil e desafiadora que você já encontrou numa sessão de mediação e conselhos? A situação mais difícil de uma sala de mediação, de qualquer tema, é quando alguém levanta da mesa. Quando alguém levanta da mesa, o diálogo deixa de ter fluidez e deixa de ter continuidade. Então, a pergunta para essa pessoa que quer levantar da mesa é pedir a ela mais uma reunião ou mais alguns minutos para ela ajudar você e todos os demais a entenderem o que motiva o levantar da mesa, ajudá-la a perceber se ela tem um fórum que seja mais útil para ela de resolução do que o fórum do diálogo, porque se o fórum do diálogo é o melhor fórum, nós podemos ajudá-la a permanecer na mesa para que ela aproveite do instrumento que ela identificou, que é o que vai beneficiar melhor todos os envolvidos. Eu quero agradecer os cumprimentos todos que eu estou identificando no chat. Eu quero dizer para quem mandou perguntas pelo Q&A que essas perguntas serão respondidas, porque essas estão gravadas. E eu quero dizer também que Ana Cláudia, Mariana e Ana Madalena têm aí uma seleção de perguntas que apareceram no chat, e nós vamos arrumar uma forma e vamos divulgar para vocês como a resposta vai poder chegar para vocês. Provavelmente vai ser através do nosso site. Então, nós estamos no horário. Nós temos uma sala de Zoom para inaugurar agora, recebendo a nossa convidada do grupo de estudos, mas eu quero falar do nosso encontro. Obrigada por virem aos meus 25 anos de prática da mediação. Obrigada por oportunizarem que eu possa socializar alguns dos aprendizados desses anos com todos vocês na data de hoje. Sem os rostos de vocês, mas com os nomes de vocês presentes na lista de inscrição, eu quero dizer que sou muito agradecida, porque é a presença de vocês que viabiliza que eu dê conta do meu projeto de socializar aprendizado. Muito obrigada.
Muito obrigada para todos. Boa noite. Saúde para todos nós e alegria também. Não esqueçam das perguntas autoimplicativas no final do dia, tá? Como eu contribuí para o meu dia ter sido um bom dia e como eu contribuí também para as situações difíceis, para que eu possa fazer correções de percurso no dia seguinte. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.